Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Labruna, Felipe Labruna, dando continuidade aqui às nossas análises literárias, aqui com o Joaquim, meu companheiro, meu assistente. Hoje eu vou falar de uma obra que é um clássico da literatura mundial, que foi uma obra que foi uma das inspirações para a realização, para a eclosão da Revolução Francesa em 1789. É esse livro aqui, do François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, é um livro chamado Cândido ou O Otimismo. Essa obra aqui da editora, no caso eu fiz a leitura da editora Nova Alexandria, mas eu tenho conhecimento que tem 4 diferentes traduções. Eu fiz a tradução aqui do professor Marcos Araújo Bagno, até onde eu sei foi a tradução direta do francês, mas existem outras 3 traduções. E eu queria falar um pouquinho do Voltaire, né? O François-Marie Arouet, que adotou esse nome, esse pseudônimo. Dizem que o Voltaire utilizou durante a vida mais de 150 pseudônimos nessas obras. Esse livro aqui, quando foi publicado em 1759, na capa constava que foi traduzido do alemão do professor Ralph, mas foi uma forma que o Voltaire encontrou de publicar essa obra para escapar da censura da época, no século XVIII. Uma censura que decorria da realeza e também do poder sacerdotal da Igreja Católica. O Voltaire foi um pensador que adotou esse nome, Voltaire, como pseudônimo. Ninguém sabe exatamente como surgiu esse nome, mas há quem diga que foi em decorrência de um apelido que ele tinha na infância, Le Petit Volontaire, que era o pequeno determinado, o pequeno voluntário. Há quem diga que ele adotou esse nome como um anagrama de um nome de uma cidade que ele gostava, e outros dizem até que foi um anagrama do seu nome, François-Marie Arouet, de um modo latinizado. Mas fato é que ele adotou esse nome após a sua prisão na Bastilha. Ele inclusive havia sido exilado da França, se radicou na Inglaterra no século XVIII, e ali ele tomou conhecimento de obras de outros pensadores como Isaac Newton e John Locke, e ali ele pôde desenvolver as suas teses literárias, né? E foi um dos inspiradores do movimento do Iluminismo, as ideias chamadas das luzes, e também foi dos inspiradores, um dos pensadores que inspirou a eclosão da Revolução Francesa em 1789. Então, assim, no primeiro momento, essa obra aqui, o Cândido, que foi, como eu havia dito, foi publicada em 1759, dizem que ela foi escrita em 3 dias, em 1758. A minha intenção aqui não é fazer o spoiler do livro, como sempre, eu não gosto de ficar contando muito a história do livro, para que o leitor seja agraciado com a surpresa do enredo e também do final. Mas, de todo modo, é uma literatura que, a princípio, o leitor vai começar a ler e vai achar que se trata de uma narrativa fantástica. Mas não se trata de uma narrativa essencialmente, somente fantástica, porque tem todo um pensamento filosófico por trás de uma narrativa que pretensamente seria inocente, né? E até satirizada. Mas o que acontece? Nessa obra, o Voltaire ele procura fazer uma crítica filosófica a um movimento filosófico que existia na época, que era a filosofia alemã, do filósofo Leibniz, que tratava essencialmente da questão do otimismo, né? Então o que acontece? Esse livro Cândido Otimismo, ele conta a história de um rapaz chamado Cândido, que teria crescido e sido educado num castelo repleto de riqueza material,
sendo educado por um filósofo, o Dr. Pangloss, e esse filósofo, o professor Dr. Pangloss, teria passado para ele os ideais de uma filosofia otimista, no sentido de que todas as coisas acontecem porque devem acontecer para que no final sempre deem certo. Mas a verdade é que os acontecimentos que sucederam ao Cândido é uma série de episódios repletos de insucessos, tragédias, dores, angústias, e no final é feita uma reflexão a respeito dessa filosofia otimista, né? E aí então o personagem ele faz uma conclusão a respeito desse tipo de pensamento. E então, assim, é uma obra que faz toda uma reflexão filosófica a respeito desse pensamento otimista do Leibniz, e também apresenta alguns pilares da filosofia pessimista que mais tarde teria sido nomeada por Arthur Schopenhauer como niilismo, né? E no livro, como não existia esse termo niilismo ainda, o pensador Voltaire utiliza o termo maniqueísmo, né? Então, a filosofia niilista depois foi melhor desenvolvida até pelo Dostoiévski nas suas obras literárias, e também pelo próprio filólogo alemão Friedrich Nietzsche. Mas assim, essa obra é uma obra que eu recomendo a leitura, e sobretudo se for analisado o contexto histórico da época em que foi escrito esse livro. O livro faz algumas referências a episódios da época, que era aqui a Manu tá correndo aqui, a gatinha, mas esse livro ele faz algumas referências à Guerra dos Sete Anos, que estava ocorrendo na época entre a França e a Inglaterra, e também ao terremoto que a cidade de Lisboa, em Portugal, havia sofrido em 1755, um terremoto que havia arrasado a cidade na época. Então o livro faz algumas referências a esse terremoto, à Guerra dos Sete Anos, mas sobretudo faz algumas reflexões a respeito da importância do trabalho ao ser humano, para que esse pudesse se afastar de algumas coisas que a ociosidade iria oferecer para ele, como o tédio, o vício, o desejo. Então é passada uma ideia de que o trabalho seria uma forma de o homem encontrar um propósito e até deixar um legado. Então existe essa concepção em prol do liberalismo. E também, essencialmente, é feito nesse livro uma crítica ao poder centralizado na monarquia e também ao poder sacerdotal da igreja. O Voltaire, que foi um grande crítico do poder sacerdotal da igreja, então ele faz uma crítica, é claro, velada, inclusive porque ele diz que o livro tinha sido escrito pelo Dr. Ralph em alemão, uma forma de fugir da censura. Mas ele faz uma ampla crítica à monarquia, também ao poder da Igreja Católica e também da nobreza. Então, neste momento, é feito até uma promoção dos ideais burgueses, os ideais liberais, os ideais revolucionários da Revolução Francesa, né? Então, esse é um livro que serviu de inspiração à eclosão da Revolução Francesa. O Voltaire, que não viu a Revolução Francesa acontecer, porque faleceu cerca de uma década antes da Revolução, salvo engano, morreu em 1771, né? A Revolução Francesa se deu em 1789, mas sem dúvida é uma obra que inspirou, que foi uma das obras que compôs esse movimento revolucionário da burguesia liberal francesa, com o apoio do campesinato. Então aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram ideais que foram defendidos nessa obra. E é interessante também dizer que essa obra foi adaptada ao teatro em diversas ocasiões, em diversas óperas, e tem um comentário de que o Dostoiévski
Fyodor Dostoiévski tinha a intenção de escrever uma obra Cândido, mas no contexto russo. Foi uma ideia que ele não chegou a concretizar, acabou falecendo antes da concretização dessa obra, mas que é uma obra que, inclusive, o Machado de Assis se inspirou bastante para escrever o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste livro ele fala 4 vezes sobre a obra O Cândido, de Voltaire, nominalmente, literalmente fala sobre essa obra, e ele também se inspirou nessa obra do Voltaire para escrever o livro sobre Quincas Borba, né? E também no cinema brasileiro, o Mazzaropi fez uma sátira desse livro, né? O sambista Donileu Barbosa fez As Vias do Professor Pangloss, mas é um filme que foi feito às avessas da história do Cândido Otimismo. Mas assim, em vias gerais, é um livro que trata faz uma crítica a esse pensamento filosófico do otimismo, sendo que o autor ele retrata a importância de não levar a vida sempre ao otimismo, mas de tentar mostrar que a vida, por vezes, é uma coisa que é incontrolável, é uma coisa que não se pode exatamente controlar os acontecimentos, mas ele transmite uma ideia de que é necessário cultivar o próprio jardim de cada um. E então é feita essa promoção dos ideais burgueses, os ideais iluministas, o ideal do trabalho, é feita essa crítica à igreja, à aristocracia, à nobreza. Então é uma obra que serve como base teórica para uma série de outras obras filosóficas que surgiram, e não à toa é considerada como a obra-prima do Voltaire. Então, essa é a indicação que eu faço de leitura neste momento. É uma obra muito rápida, ela é um livro curto, uma leitura que flui bastante. Essa edição tem aqui 127 páginas. E eu queria até ler um pedacinho aqui, é uma parte que eu grifei, que ele diz o seguinte: ele pergunta o que é o otimismo, né? O que seria o otimismo? E daí ele diz que o otimismo seria essa tara de pensar que tudo tende a dar certo. Então ele faz uma reflexão aqui, que ele diz o seguinte: presumo que, em geral, aqueles que se metem nos assuntos públicos perecem às vezes de forma miserável e que assim merecem. Mas eu não me informo nunca do que se passa em Constantinopla. Contento-me com mandar vender por lá os frutos do pomar que cultivo. E aí ele fala um diálogo que diz o seguinte: tenho apenas 20 geiras, responde o turco. Cultivo-as com meus filhos. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. E aí o Cândido diz, né? Sei também, disse Cândido, que é preciso cultivar nossa horta. Tem razão, disse Pangloss, pois quando o homem foi posto no jardim do Éden, foi posto ali para que, ele fala em latim, né? Mas que seria para trabalhar e para o conservar. O que prova que o homem não nasceu para o repouso. Aí o Martinho, outro personagem, teria dito: trabalhamos sem refletir demais. É o único meio de tornar a vida suportável. Porque é um livro que faz o tempo todo esse contrabalanço entre o otimismo e o pessimismo, né? Então aí teria até... Tem um trecho aqui em determinado momento. É preciso que finalmente eu desista do seu otimismo. O que é otimismo? Perguntou Cacambo. Disse Cândido, é a tara de afirmar que tudo que está bem quando está mal. Que tudo está bem quando está mal. Então é uma reflexão filosófica disfarçada de literatura, uma narrativa fantástica. É uma obra composta por vários pequenos capítulos. Então é uma obra que assim, dá para ser lida assim, em 2 ou 3 dias, assim, de uma forma muito breve, muito leve. Não tem um palavreado difícil, é um palavreado muito tranquilo. Então essa é a indicação de leitura que eu faço.
nessa data. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.